Uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de 15 a 17 anos, de juvenis, da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do povo de Deus. É ali que você compra bíblias, revistas, livros, comentários bíblicos, todo o material evangélico para o seu crescimento espiritual. No Brasil inteiro tem uma CPAD bem perto de você. Aqui em São Paulo, onde estamos, o novo endereço da livraria da CPAD é na rua João Tobias 360, ali no Belenzinho, ali na estação Belém do metrô, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Ali você procura Berenice, Moisés, pastor Gerson e toda a sua equipe, e eles vão te receber com muito carinho. Também no térreo da Assembleia de Deus, do novo templo do Belenzinho, no térreo você tem a livraria da Associação. Ali também você encontra materiais evangélicos. Procure ali o Alex, procure ali o pastor Silas, e eles vão te receber muito bem. E a livraria Provix, a livraria online do pastor Fernando, nosso amigo, nosso parceiro direto aqui no canal. Quando você compra com um clique, você recebe o seu material aí bem na sua casa. Então, vale a pena. Quando você compra na Provix, você ajuda diretamente aqui o canal do professor Álvaro Bruno. Lembrando que esse número que tem aqui embaixo, o DDD 11 989 15 6905, é a chave Pix também. Se você puder, mande a sua oferta, nos ajude a manter esta obra. Esta obra é de Deus e ela não pode parar. Se você quer ser um patrocinador aqui do canal, entre no nosso e-mail, albrunol@yahoo.com.br, vou soletrar, albrunol@yahoo.com.br. Venha ser um patrocinador aqui do nosso canal. Não se esqueça, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, incentive outras pessoas a se inscreverem também no canal, e assim nós vamos crescer para a glória de Deus. Então, estamos na lição número 6 de juvenis, de 15 a 17 anos, 11 de agosto de 2024. Hoje a gente vai tratar sobre os 144 mil. Quem são esses 144 mil? Estamos fazendo, na lição do juvenis, um estudo panorâmico de Apocalipse. Vejamos então aí a leitura, o texto, né? Apocalipse 7:4, e eu vi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Leitura bíblica em classe, Apocalipse 7, do versículo 1 ao 8. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Azer, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil,
Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Isacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Os objetivos desta lição são explicar quem são os 144.000 e a sua origem, mostrar que eles serão selados e compreender que os 144.000 são servos de Deus. Quem são os 144.000? Primeiro, a visão do apóstolo João. E aí ele pergunta, uma pergunta retórica, ele mesmo vai responder. Você já ouviu falar dos 144.000 descritos no livro do Apocalipse? Sabe quem eles são e o que representam? Nesta lição nós vamos entender mais uma das complexas revelações e simbologias contidas no livro do Apocalipse. O apóstolo João narra 4 anjos em sua visão, que foram impedidos de executar o juízo de Deus sobre a terra, até que os 144.000 judeus sejam marcados ou selados em suas testas, que foi a leitura que nós fizemos em Apocalipse 7, de 1 a 3, e também em Apocalipse 14, versículo 1. Vamos abrir a Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil, segundo a minha opinião, ou modesta opinião, e ler em Apocalipse. Essa Bíblia de Estudo Pentecostal você encontra na CPAD, encontra na livraria da Associação e encontra na Provix, livraria do pastor Fernando. Apocalipse 4 e 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Então ele diz aqui, você precisa saber que, embora na grande tribulação milhares de pessoas serão salvas, embora essas pessoas estejam passando pela grande tribulação, milhares de pessoas serão salvas e protegidas por Deus. Já vimos na lição passada sobre os mártires, Os mártires na lição de número 5. Então você dê uma olhadinha aí na lição anterior para você não ficar perdido. Durante o período mais sombrio, mais difícil da história humana, eles serão fiéis a Deus, esses 144.000, e não se curvarão perante o poder do anticristo. O anticristo será o governador, o governante do mundo inteiro no período da grande tribulação. E foi exatamente isso que João descreveu sobre os 144.000 judeus convertidos a Cristo, prontos para realizar um poderoso evangelismo que alcançará milhões de pessoas para Cristo. Mateus 24 e 14, Jesus havia no sermão do final dos tempos, ele já havia predito isso, Mateus 24 e 14, quando ele diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então Jesus já havia profetizado que o evangelho do reino de Deus seria pregado em todo o mundo. Então ele diz que essa lição te ajude a refletir sobre a importância de servir ao Senhor com fidelidade até o fim. Salmo 101, verso 6. Ainda estou lendo na Bíblia de Estudo Pentecostal, Salmo 106 e o versículo de número, Salmo 101, melhor dizendo, eu inverti aqui, Salmo 101, versículo 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, o que anda num caminho reto, esse me servirá.
Então veja que aqueles que servem a Deus com fidelidade até o fim, são esses que serão salvos. E aí ele pergunta, né, por que este número é importante, 144 mil? Os números que constam na Bíblia não são mero acaso ou coincidência, eles são números intencionais. Há um propósito para cada um deles. Os 144 mil escolhidos são judeus, descendentes das 12 tribos de Israel, que, após o arrebatamento da igreja e no período da grande tribulação, será um período de 7 anos de muita luta, esses 144 mil judeus se converterão a Jesus Cristo, reconhecendo-o como Messias e Senhor. Lembrando que até hoje os judeus, exceto os judeus messiânicos, mas os judeus de maneira geral, não reconhecem Jesus Cristo como o Messias. Faz 2000 anos que o Messias veio e eles não aceitam Jesus como Messias. Mas no período da grande tribulação, isso vai acontecer. Mesmo neste momento de grande aflição, que todo mundo estará passando, Deus não rejeitará o seu povo, mas sim o restaurará para louvor e glória do seu nome. É o que Jeremias capítulo 30 deixa muito claro. Se você puder abrir a sua Bíblia de estudo pentecostal juntamente comigo, acompanha aí. Jeremias 30, do versículo 7 ao 9. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Jacó aqui, Israel. Ele, porém, será salvo dela. Deus salvará Jacó, Deus salvará Israel da grande tribulação. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei as tuas ataduras, e nunca mais se servirão dele os estranhos, mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Então, essa menção aqui é ao Messias, a Jesus Cristo, que é da tribo de Judá, que é descendente de Davi. Então, é importante a gente saber isso aqui. E por que serão escolhidos e protegidos? Por que esses 144 mil serão escolhidos e protegidos? A escolha destes judeus revela que o Senhor conhece os que são seus e permanece fiel, né? Os que são seus, que são fiéis. Nós já lemos lá em Salmo 101, versículo 6. Guardando a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Então, aqueles que são fiéis a Deus, mesmo sendo judeus, são remanescentes, são pessoas que continuam servindo a Deus. E Deus, então, os protege. Eles serão escolhidos e protegidos. Escolhidos aqui, nós entendemos que traz essa ideia. Como eles são fiéis a Deus, Deus então vai lá e os separa e os protege. Pois viverão, esses que nós estamos falando, viverão em santidade, fidelidade e dedicação genuína a Cristo. Eles vão se converter ao Evangelho de Cristo e vão permanecer fiéis. Por amor ao Cordeiro, manterão a pureza sexual e não se prostituirão. Eles não se entregarão, né, aos prazeres sexuais, exceto os casados, né, que têm seus cônjuges. Mas os jovens, os solteiros, eles se manterão puros. Eles serão considerados como primícias para Deus, comprados pelo precioso sangue do Cordeiro. Apocalipse 14, versículo 4. Então, a escolha dos 144 mil não será mera coincidência, mas sim porque eles se manterão fiéis,
mesmo sob grande pressão. Suas vidas serão exemplos de fé e compromisso com Cristo. Então, esses 144 mil, se manterão em santidade, se manterão fiéis a Deus, se manterão dedicados somente a Cristo, e mesmo no meio dessa pressão, de todo esse sofrimento. Então, as suas vidas serão exemplos de fé e compromisso com Cristo. A sua origem, qual é a origem desses 144 mil? 144 mil são judeus descendentes das 12 tribos de Israel. Está lá em Apocalipse 7, 4 e 8. A gente já leu. De cada tribo, são 12 tribos, de cada tribo serão escolhidos 12 mil homens convertidos a Cristo. Eles se converteram ao Messias, se converteram a Cristo. Então, eles são separados. O número 12 é muito importante na história do povo escolhido por Deus. Vamos ver Deuteronômio 7. Ainda estou lendo na Bíblia de Estudo Pentecostal, na minha humilde opinião, a melhor Bíblia de estudo do Brasil. Apocalipse 7, do versículo 6 em diante, diz assim: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que sobre a terra há. Então, o povo de Israel é um povo separado por Deus, com a chamada de Abraão. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão forte, vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Então, Deus está declarando para eles aqui: olha, eu escolhi vocês, não porque vocês fossem um grande povo, fosse forte, fosse guerreiro, não. Pelo contrário, eu escolhi vocês porque eu quis e salvei vocês, resgatei vocês da mão de Faraó, tive misericórdia de vocês. E aí ele fala: e Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações. Então ele fez uma aliança com os patriarcas e ele continua fiel a essa aliança. Então, na leitura aqui, ele diz que os 12 filhos de Jacó deram origem às 12 tribos de Israel, que formam a nação de Israel. Por isso, no interior do tabernáculo, que Deus mandou Moisés levantar lá no deserto, seguindo as orientações dadas pelo Senhor, havia uma mesa com 12 pães, está lá em Levítico 24 e 5. E um dos acessórios utilizados pelo sumo sacerdote era um peitoral com 12 pedras, Êxodo 39, 14. Tá? Enfim, como podemos ver, o livro do Apocalipse reafirma a importância do número 12, reforçando a fidelidade do Senhor prometida, conforme eu disse agora há pouco, a Abraão, sobre a sua descendência. Então, 12 mil homens de cada tribo, totalizando os 144 mil eleitos. Estes proclamarão o evangelho e serão mortos por sua fé em Jesus Cristo. Então, esses judeus convertidos, eles foram eleitos, eles foram chamados por Deus e eles pregarão o evangelho e serão mortos por causa disso, por causa de pregar o evangelho em todo o mundo. Vamos ver qual é a missão desses 144 mil. Diz assim: Deus sempre usa situações para nos ensinar lições. Então, nós estamos aqui aprendendo com esses 144 mil, a fim de que nos aproximemos dele, ainda que seja através das perseguições, aflições ou dificuldades. Veja, por exemplo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, 17, o que Paulo
escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte, 4,17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. E um versículo que eu gosto muito, Romanos 8:28, que ele coloca aí: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então veja que Deus ele tem um plano com todos os que são fiéis. Tá? Então esses eleitos aqui, porque eles eram fiéis, eles proclamarão o evangelho, né? Nós já falamos, mesmo através das perseguições, aflições, Deus continua fiel. E aí ele nos ensina lições com isso. Com o povo de Israel, mesmo na grande tribulação, não será diferente. E os israelitas buscarão ao Senhor. Zacarias, né, eles se converterão ao Senhor. Zacarias, capítulo 13, e o versículo 9, lá no Antigo Testamento, diz assim: e farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Aqui ele está falando das ovelhas que serão separadas, né? Umas vão morrer, a outra vai ficar viva, e eles vão reconhecer lá no juízo final, né? Eles vão reconhecer o Messias como o Messias que havia de vir, e eles não aceitaram. Nesse tempo tão terrível da grande tribulação, os 144 mil judeus escolhidos por Deus realizarão um grande trabalho para Deus. É isso que ele está falando. Serão verdadeiros evangelistas que corajosamente pregarão o evangelho àqueles que foram deixados para trás, ou seja, aqueles que não foram arrebatados com a igreja. Então a igreja vai ser arrebatada, mas infelizmente muitos ficarão. E esses 144 mil vão pregar o evangelho para aqueles que ficarem. Muitas pessoas então se converterão e inúmeros descendentes dos judeus reconhecerão Jesus Cristo como o seu Messias e Senhor. Então é isso que vai acontecer. Segundo a Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica da CPAD, diz assim: o maior reavivamento que o mundo jamais viu não ocorrerá durante a era da igreja, esse período que nós estamos vivendo, mas ocorrerá imediatamente após o arrebatamento da igreja, durante os 21 primeiros meses da tribulação. Segundo Apocalipse 7, enquanto o anticristo estiver ocupado em seus planos políticos, o Espírito Santo, por meio dos 144 mil, alcançará os corações de milhões de pessoas, que serão levadas a um conhecimento salvífico de Jesus Cristo, ocasionando então a maior colheita de almas da história da humanidade. Então, através desse poderoso movimento de evangelismo, muitos rejeitarão o anticristo, a besta e o falso profeta. Então veja que haverá um grande avivamento e um grande número de milhares e milhares de pessoas salvas para Jesus. Eles serão selados. O que significa isso? O significado do selo. Diferente dos dias atuais, o selo, nos tempos bíblicos,
era um anel que gravava uma marca em documentos e objetos. Selar era o mesmo que assinar um documento. Hoje nós fazemos uma assinatura física ou digital. Naquela época era um selo, era um anel com um selo. O selo é uma marca que indica proteção, integridade e propriedade. Então, o que significa o selo? Indica proteção, integridade e propriedade. Aquilo ali pertence a alguém. Se você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, pertence a Ele, você pertence a Jesus. 1 Pedro 2:9, Pedro ele fala sobre isso, lá perto, já chegando em Apocalipse. 2 Pedro 2:9, Pedro escrevendo diz assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. 1 Pedro, eu estou lendo 2 Pedro, por isso que eu estou achando estranho. 1 Pedro 2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos o povo adquirido, nós pertencemos a Deus, nós somos selados por Deus. Romanos 14, ainda estou lendo na Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil, na minha humilde opinião. Romanos 14:8, porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. E nós estamos selados com o Espírito Santo. Efésios, um pouquinho para frente aí, depois de 1 Coríntios, depois de Gálatas. Efésios capítulo 1, o versículo 13 e 14, que diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, é a garantia para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então nós pertencemos a Deus, nós somos templo e morada dele. 1 Coríntios 3,16. Saiba então que alguém selado pelo Espírito Santo realmente é um crente autêntico, que tem seu nome escrito no livro da vida. Então nós temos que guardar o nosso nome escrito no livro da vida. O selo dos 144 mil é a marca de Deus sobre os 144 mil judeus fiéis a ele. Eles receberão uma marca que os protegerá do juízo e da ira divina, que será derramada sobre a terra. Então, eles terão uma marca e toda tragédia que acontecer na terra não vai atingi-los. Isto significa que Deus os ajudará a cumprir a sua missão, que é a de pregar o evangelho do reino durante a grande tribulação. Então, essa é a missão dos 144 mil. Este selo protetor representa também o privilégio de permanecerem marcados eternamente como propriedade particular de Cristo e do Pai Celestial. Nós já lemos Apocalipse 14:1, portanto, você já sabe. Ao contrário disto, durante a manifestação do juízo e da ira de Deus, os adoradores e seguidores do anticristo receberão a marca da besta para condenação eterna. Então, esses 144 mil, ao contrário dos seguidores do anticristo, esses 144 mil terão a marca de Cristo.
e serão protegidos por ele. E os demais que forem seguidores do anticristo também terão a sua marca para condenação eterna. Por último, os 144 mil servos de Deus. O apóstolo João os chamou de servos de Deus, porque apesar de todo o poderio maléfico do governo do anticristo, esses servos de Deus, não se dobrarão e nem se contaminarão. Os 144 mil servirão ao Senhor com toda a fidelidade, dedicando-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eles farão a diferença, assim como nós também temos a responsabilidade de fazer hoje, em nosso tempo. E aí ele faz uma pergunta retórica: você tem sido luz em meio às trevas? Como você está vivendo a sua fé? Você é luz ou você é trevas? Tem vivido em obediência a Deus e a sua palavra, mesmo quando cercado por desobedientes e pessoas perversas? Como é que você tem vivido? Os 144 mil realmente seguirão e servirão a Jesus acima de todas as coisas, até mesmo acima de suas próprias vidas. Olha que fé maravilhosa. Olha que vida maravilhosa eles viverão, uma vida de fé verdadeira, não amando mais a própria vida do que a Deus. Por sua dedicação em servir a Cristo, eles pregarão o evangelho do reino e uma incontável multidão se converterá ao Senhor, e então virá o fim. Então veja que esses 144 mil, ao se converterem, ao reconhecerem Jesus como Senhor e Messias e Salvador de suas vidas, eles serão extremamente fiéis a Deus. Que eu e você, juvenis, sejamos fiéis ao nosso Deus. Amemos mais ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo do que a nossa própria vida, do que os nossos próprios interesses. Deus, ele é muito infinito, além da conta, além da nossa capacidade. E o que ele faz e fez por nós não tem preço que possa pagar. Portanto, vale a pena nós imitarmos esses 144 mil, sermos fiéis ao Senhor, amarmos mais a Deus do que a nossa própria vida e fazer a sua obra aqui na terra. Que Deus te abençoe e te guarde. Assim nós terminamos a lição 6 de Juvenis, de 11 de agosto de 2024, falando sobre os 144 mil. Quem são eles? E nós, nessa lição, aprendemos. Um abraço apertado, deixa aqui embaixo o seu gostei, deixa um bom dia, uma boa tarde, um comentário aqui no rodapé, e até o próximo domingo, se Deus quiser.